fique aí. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra? Da revelação à libertação. Título: da revelação à libertação. Não sei se pegaram meus versículos lá. É João 16, 13. Vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos revela a verdade. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Qual é o objetivo, qual é a função, qual é o que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós? Ele quer revelar a verdade. Se nós apagamos o Espírito Santo, se nós não ouvimos o Espírito Santo, eu particularmente, constantemente, aonde eu estou conversando com o Espírito Santo. Então, muitas vezes eu vou falar algo, o Espírito Santo fala, não fala. Eu vou fazer algo, fala, não faz. Entra por aqui, entra por ali. Eu escuto a voz do Espírito Santo. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E às vezes, quando nós estamos, vamos dizer, com um problema, ou criamos uma situação no meio das circunstâncias que a vida nos traz, e nos distraímos, e deixamos de ouvir o Espírito Santo, é quando a gente comete os erros. Na minha vida foi assim. João 16,3 diz, mas quando vier o Espírito do quê? Vamos lá, gente, comigo. Quando vier o Espírito ele vos guiará em toda a... Ou seja, o Espírito Santo, ele quer te guiar na verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus chamou o Espírito de verdade. Isso nos ensina que a verdade não é um conceito. A verdade, ela está ligada à própria natureza de Deus. A verdade na nossa vida, existem dois tipos de verdade, nós vamos bater nisso aqui agora. A verdade terrena, ela é verdadeira. Por exemplo, nós estamos todos aqui hoje, é uma verdade. Alguma coisa que aconteceu, um diagnóstico médico, quando ele vem, ele faz todo o exame dentro de, com os maquinários, faz ultrassom, faz exame de sangue, e vem ali os resultados, e ele te traz uma verdade terrena. Ele diz para você, olha, você tem isso. Essa é uma verdade terrena, uma verdade da terra. É uma verdade que nós temos que viver dentro dessa verdade, se ela não sobrepõe a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta é a vontade de Deus. E eu te dou um exemplo. Se o médico vem e te fala para você que você tem um diagnóstico, você recebeu o diagnóstico de uma verdade terrena. Mas se você abraça a verdade absoluta e você olha para o médico dos médicos e diz, eu não tenho isso, eu não aceito isso na minha vida, eu fico com a verdade absoluta. Isso vem através do quê? Através da fé. Eu preciso entender que o Pai é verdadeiro. Romanos 3,4, eu mandei para os versículos de vocês hoje, mandei como devocional para vocês hoje. Jesus é a verdade, João 14,6. O Espírito Santo é quem vos guia à verdade. Nossa vida, nós somos chamados para andar na verdade. Agora, eu não posso andar na verdade se eu não recebo a revelação da verdade. O Espírito Santo, ele me revela a verdade para me andar na verdade. Eu não posso andar na verdade se a minha vida é uma mentira. Eu não posso andar na verdade se eu, por fora, aparento verdadeiro, mas por dentro há uma hipocrisia, por dentro há uma falsidade, por dentro o Espírito Santo, ele sabe quem está dentro de você, porque ele não te olha de fora para dentro, ele te olha de dentro para fora. Se eu tivesse ajuda aqui hoje, vocês estão um pouco pentecostal hoje, não? O Espírito Santo, ele te olha de dentro para fora. Ele te conhece de dentro para fora. Ele conhece o teu pensamento, ele conhece a tua vontade, ele conhece o teu querer. Agora eu preciso permitir que o Espírito Santo revele para mim a verdade. E nós temos duas verdades. Então você pode viver através de uma verdade terrena, ou você pode viver através da verdade absoluta de Deus. Na verdade terrena, quem sabe você vai olhar nas suas contas, você vai olhar nas circunstâncias, você vai olhar nos problemas do casamento, você vai olhar no problema dos filhos, você vai olhar série de problemas e você vai dizer, essa aqui é a verdade que eu estou vivendo agora. Mas na verdade absoluta de Deus, você olha através do Espírito, você olha o Espírito Santo movendo na tua vida, diz, essa verdade que está aqui, mas eu estou aqui
aqui. Não, esse teu filho é ungido do Senhor. Um dia ele vai estar pregando o evangelho do Senhor. Um dia ele vai estar sendo usado pelo Senhor. Essa tua situação no teu matrimônio, tem alguém aqui hoje, vai ser tocada pela verdade absoluta. Não é a verdade que vivemos, mas é a verdade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Na circunstância da vida nós vamos encontrar problemas, e os problemas vão nos ditar: faça isso, mude isso, saia disso, você faliu aqui, você quebrou aqui. Mas quando você vai para a revelação do Espírito Santo, e o que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso dizer: Espírito Santo, você está em mim, eu quero que isso flua, que eu quero deixar isso fluir. Por isso, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, porque a gente se engana com as notícias, a gente se engana com o que vemos fisicamente, nós se enganamos com o que escutamos. Mas quando nós ouvimos o Espírito Santo, não há engano, não há engano. O perigo de rejeitar a verdade. Muitas pessoas rejeitam o Espírito Santo sem perceber que estão rejeitando a verdade de Deus. Rejeitar o Espírito Santo e rejeitar a verdade de Deus. Quando nós deixamos de crer. E eu passei por fases como essa. Sim, claro, nós passamos. Quantas vezes diante do problema você diz: olha, aqui não tem mais jeito. E você começa a acreditar nessa verdade terrena, porque você está olhando os fatos. Eles são verdadeiros. Mas aí é onde nós entramos, através do Espírito Santo de Deus. E no Espírito Santo de Deus eu preciso nunca rejeitar a verdade. Quando Deus fala alguma coisa a seu respeito, você precisa crer. Quando Deus traz algo, quando Deus tem algo para você, você está buscando ao Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Você está buscando ao Senhor por algo, ou algo que está para acontecer, uma promessa que aconteceu, e você está de joelho, jejuando, parindo no Espírito, orando, parindo no Espírito, e você está recebendo a revelação do Senhor. E então as circunstâncias que supostamente deveriam melhorar começam a piorar. Por exemplo, você está orando por um problema nas finanças, e a situação, aí o patrão vem e você perde o trabalho. E a situação piora, a situação começa a piorar. Para quê? Para que você duvide que a verdade dele é a que vai permanecer. O inimigo, ele vem com picuinhas, ele vem com planos, ele vem com dardos inflamados, para que você deixe de acreditar, ou para que você rejeite a verdade de Deus sobre a tua vida. A verdade nunca pode ser rejeitada. Tessalonicenses 2:11. O que acontece quando nós rejeitamos a verdade? Quando nós rejeitamos a verdade, por isso Deus envia uma operação de erro para que creiam na mentira. O próprio Deus, quando nós começamos a rejeitar, e por esse motivo é que Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Deixa eu dizer algo aqui. A pessoa começa a rejeitar a verdade, começa a brincar com a verdade, começa a rejeitar a voz do Espírito Santo, começa a rejeitar o que é verdadeiro, e começa, e vai uma vez, duas vezes, e o Espírito Santo falando, duas vezes, e o Espírito Santo falando: olha, não move assim, não, caminha na verdade, e ele vai rejeitando, até que ele começa a acreditar na mentira e dá crédito à mentira. Os que rejeitam o Espírito Santo, hoje eles começam a dar crédito na mentira. Eles começam, e hoje é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Porque eu sempre tive algo na minha vida que eu disse: eu preciso ser balanceado. Balanceado, ou seja, eu nunca fui extremo para um lado ou extremo de outro. Eu sempre busquei ao Senhor, sempre fui de oração, jejum, sempre vocês ouviram eu falar muitas vezes aqui, eu não sou extremo. Só que nos dias de hoje, para ser cristão, você vai ter que ser radical. Tem alguém aqui comigo hoje? Por isso que faz falta, Herbert, o louvor junto comigo aqui, ó. Que o louvor agita aí. Presta atenção, se nós entendermos que nós temos um Espírito que nos dirige à verdade, Ele é que tem que dirigir a nossa vida. Pastor, aonde nós erramos? Deixa eu decidir. Eu não sei, está acontecendo muita coisa aqui na imigração, estão pegando, eu estou assustado, eu vou embora. Decidi ir embora. Você consultou o Espírito Santo? Ou você tomou por conta própria?
Quando você decide baseado numa verdade terrena, você deixou de escutar a revelação de Deus. Esse casamento não dá mais, eu vou sair. Quando você decide baseado nos problemas, você deixou de entender a revelação do Senhor. Pastor, como eu busco a revelação do Espírito Santo? Joelho, meu irmão, jejum, meu irmão, busca o Senhor, participa do que você tem que participar, esteja. Existem as pessoas que são self-motivated, como diz isso em português? Eu acho que nem em inglês eu falei certo. Automotivado. Existem pessoas que muitas vezes chegam perto de mim, pastor, quando eu estou perto de você, eu sinto a vontade de orar, de buscar, e vamos. E existem umas pessoas, às vezes, que por se afastar, começam a estar com outras pessoas, e já não se motivam mais. Diga ao teu irmão, olhe para o teu irmão do lado, seja automotivado, se motive por você mesmo, busque a Deus por você mesmo. Eu estou orando porque a minha esposa está orando, eu estou orando porque o meu esposo está orando, eu estou orando, estou jejuando porque a igreja está jejuando. Jejue, ore, busque, pague o preço. Eu preciso me motivar por mim mesmo. Como eu posso fazer hoje como sacerdote da igreja, sacerdote da minha casa, olhando para os meus filhos, as companhias? Muitas vezes nós passamos por quadros e eu olho os relatórios e os relatórios me dizem assim, não, quebrou, faliu, não deu, esse problema e esse. Como que eu olho? Eu olho pela verdade do Espírito Santo. Eu vou para o joelho, eu vou para o jejum. No momento de maior crise minha, são as maiores ofertas que eu entrego ao Senhor. Eu não creio na verdade desse mundo, eu creio na verdade do Espírito Santo, sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a nossa história, sobre meus filhos, sobre meu matrimônio. Eu não me curvo à verdade dessa terra, porque eu vivo na verdade de Deus. Eu vivo na verdade do Espírito Santo. Tem alguém... Será que eu estou sendo claro do que eu estou trazendo? Eu preciso entender que nós vivemos dias de muito engano. Mateus 24, 4 e 5. Vamos ler 4 versículos aí. 24, versículo 4, 5, 11 e depois 24. Vivemos dias de muito engano. Jesus adverteu que uma das principais marcas dos últimos tempos seria o engano espiritual. Eu amo a Deus. E está tudo certo você amar Deus. Eu amo a palavra. E está tudo certo você amar a palavra. Você recebeu Jesus como teu Salvador. Isso é excelente. Glória a Jesus por isso. Mas esse Espírito Santo, ele tem ação na tua vida. Você fala com ele, você ouve ele, você caminha com ele, você escuta ele. Quem que toma a decisão? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muito bonito, lindo esse versículo. Mas isso é verdade? Qual é a realidade? O que diz aí? Vamos lá. E Jesus respondeu: tenham cuidado para ninguém os... Próximo. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Deixa eu dizer isso aqui. Tem muita gente dizendo assim, é aquele que vem assim, eu sou o Cristo. Não, tem gente que vem em nome de Cristo. E vem e ensina mentira, ensina quantos ensinamentos deturpados eu tenho visto nos dias de hoje, como nunca antes. Muitos ensinamentos, muitos vão vir com plano de engano. E deixa eu dizer uma coisa para você, existe ética e existe a verdade. Tem coisa que é caráter, Uma coisa que você nunca viu eu fazer aqui nessa história toda da igreja. Eu nunca chamei alguém de outra igreja para subir nesse altar e pregar nesse altar, falar 5, 10 minutos nesse altar, sem que antes falasse assim, fale com o seu líder. Peça a ele. Se ele, às vezes alguém me chama, pastor, e há um contato, pastores do Brasil, a primeira coisa, quem é o seu pastor? Ele está sabendo que você está vindo? Nunca eu convidei alguém de outra igreja para vir ministrar aqui. Isso é ética, mas também é caráter. E tem pessoas que estão atrás, eu quero uma oportunidade, vira, aqui me dão uma oportunidade, e se me dão uma oportunidade, esse pastor, quantas pessoas aqui, às vezes eu recebo o telefonema, dizer, pastor, me chamaram para pregar nesse lugar, nunca mandaram falar comigo, nunca me ligaram se eu posso, se eu libero, se eu não libero, porque nós temos que ter ética.
E aí encontro às vezes alguns dizendo assim, não, eu vou por conta própria, porque é Deus que dirige a minha vida. Se não houver organização, se não houver unidade, se não houver família, se não houver o Espírito Santo dirigindo a casa do Senhor, porque não sou eu que dirijo essa casa, é o Espírito Santo do Senhor que dirige essa casa. E algo que eu nunca vou fazer é vender esse púlpito para enganar alguém, ou vender esse púlpito para segurar alguém, ou vender uma posição para segurar alguém. Mas aí fora você encontra muitos. Graças a Deus, tem muita gente, muito pastor sério, mas tem muita gente fazendo um monte de coisa errada. Sabe como eles são chamados? Sepulcros caiados. Aparência de crente, olha só, oh, como está meu irmão, oh, paz do Senhor, mas por dentro, falta de perdão, tantos problemas. Esse altar, o altar do Senhor, é onde passa o rio e toca toda a casa do Senhor. Você é escolhido do Senhor, você é escolhido do Senhor para caminhar na verdade. A tua palavra tem que ser a verdade. Tem alguém me escutando aqui? Essa semana eu tive que fazer uma decisão. E alguém me falou assim, olha pastor, não me conhece como pastor. Ó, senhor Joshua, simplesmente escreve isso aí no relatório, o senhor vai salvar quase 40 mil reais. Escreve isso aí no relatório e está tudo certo. Disse, mas não foi isso que aconteceu. Então o senhor vai ter que pagar 40 mil reais. E aí? Aonde fica a tua palavra ser verdadeira ou não? Aqui, igreja. Eu quero o Espírito da verdade, mas a minha vida é uma vida de mentira. Eu quero o Espírito da verdade, mas não tenho palavra com meu irmão, não tenho palavra com a minha irmã, não tenho palavra nos meus negócios, não tenho palavra onde eu estou. Olha, Cíntia, conta comigo aqui no louvor, conta, está aqui minha palavra, eu estou aqui. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, qual é o valor da tua palavra? Porque como cristãos, nós temos que ter uma só palavra. Ontem, quando eu fui para casa, eu tive que atender 2 pessoas ainda, minha voz já está fraca por causa do retiro ontem, e eu tive que ligar e atender, e o rapaz conversando comigo, e ele falou, pastor, a palavra do crente tem que ser sim e não, e essa pessoa está dizendo assim, sim e não, sim e não. Eu chamei ele, diga sim ou diga não. E muitas vezes nós vamos assim, olha, tá tudo bem, pastorzão, aí pastor Alex, oh, esse é meu amigo, mas aqui, que é isso, cara, esse cara, que palavra você tem como homem, ou como mulher, ou como cidadão, nem como cristão, mas qual é o valor da tua palavra, qual é o valor da verdade para você? Aqui, igreja, quantos amam o Espírito Santo? Quantos querem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da... Oh, eu também sou a verdade. Bata no teu peito e diga, eu sou verdade, eu sou de verdade. A minha casa é de verdade. Ah, pastor, mas a gente passa dificuldade. A gente erra, às vezes a gente comete algum erro, E nesse momento do erro, o espírito do inimigo, o maligno, o diabo, como é que fala os hispanos? O Satangus, ele fala o capichão, eu não sei como é que ele fala. O cachudo, até perdi aqui a linha. O cachudo vem e fala, olha só, você errou, você não é de verdade. Deixa eu falar algo claro aqui para vocês. Nós estamos lutando todos os dias. Acontecerão erros. Ninguém aqui é perfeito. Acontecerão situações, acontecerão coisas que vai às vezes te tirar do teu lugar, às vezes vai tirar do teu eixo, mas aí você diz, peraí, eu não sou isso aí, não pai, eu me arrependo, eu volto para a minha posição, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Eu errei nisso, agora eu vou errar nisso, eu errei nisso, agora eu vou errar nisso, eu errei nisso, agora eu vou errar nisso, e começa a viver uma vida de mentira. Está aqui, igreja? Está aqui? Queria pedir o louvor que você colocasse comigo. Versículo 11 e versículo 24, por favor. Mateus 25, 24, versículo 11, versículo 24. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém pode discernir plenamente a verdade de Deus, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes... Você sabe uma coisa que eu valorizo? A palavra. No início da nossa igreja, nós começamos a fazer culto na companhia, ganhamos 18 irmãos hispanos para Jesus. Eu não queria ser igreja, falando de 20 anos atrás.
E eu falei para minha esposa, essas pessoas aceitaram Jesus. Eu preciso direcionar elas para uma igreja. Nós não somos igreja. Eles precisam ser discipulados, eles precisam ser preparados, batizados, cuidados, mentoreados. Eles precisam de uma igreja. E então eu não conhecia a igreja hispana nenhuma. Alguém me falou assim, tem uma igreja que eu escutei que é muito boa, mas é longe, é lá em Kendall. Me passaram o endereço da igreja. Você acha que eu passei o endereço da igreja para os irmãos? Não, eu falei para minha esposa, eu quero ir lá, escutar a palavra, para ver se o que eles estão pregando é verdade. E quando fui, me encontrei nesse ministério. O apóstolo Maldonado estava pregando pela primeira vez. Estávamos numa crise financeira terrível. Aí a crise da imobiliária que passou nos Estados Unidos. O único dinheiro de recurso que eu tinha era um dinheiro em espécie. Minha casa estava sendo, por troca de trabalho, estava sendo pintada. De 40 funcionários nós caímos para dois funcionários. Foi a pior crise, dívida em tudo quanto é lugar, estava difícil. Eu separei um dinheiro que era um dinheiro de emergência para nós. Era o único dinheiro que a gente tinha. Nós cogitamos a ideia de voltar embora. Quando começamos a arrumar as malas para ir embora, dentro daquela crise, dentro daquela situação, me chama pastor Cisino Bernardino, lá do Brasil. Ele me chama e fala: filho, Deus falou comigo hoje, desarruma tuas malas da garagem, não saia deste lugar, eu vou te documentar nesse lugar, eu vou te abençoar neste lugar. Essa é a verdade de Deus para você, e não a que você está vivendo hoje. Chegamos na igreja do apóstolo, o apóstolo estava ministrando, e naquele dia eu tinha levado o dinheiro em espécie na minha jaqueta. Estava com a jaqueta, o dinheiro estava na borrachinha. Quando começou aquilo ali, aquele dinheiro era a única coisa que nós tínhamos. Eu falei para minha esposa, eu preciso aceitar Jesus de novo. O que esse homem está pregando me mexeu comigo dentro de mim. Eu não conhecia o apóstolo, a primeira vez que eu estava vendo. E ela falou: o que você quer dizer com isso? Eu falei: nós 4 vamos pular dentro desse gasofilácio aí. Porque o David, acho que tinha bebê, novinho, 2 anos. Eu falei: nós 4 vamos pular dentro desse gasofilácio. Elas: o que você está querendo dizer? Eu falei: nós vamos iniciar de novo. Quando passou o gasofilácio, eu tirando aquele dinheiro em espécie e colocando, eu dei toda a minha oferta naquela noite. Por quê? Porque eu acredito na verdade do Espírito Santo. Eu acredito na verdade do Espírito Santo quando eu sou dizimista. Eu acredito na verdade do Espírito Santo quando eu creio no que o Senhor diz para mim: escutai os profetas e prosperareis. Eu acredito na verdade do Espírito Santo quando a palavra diz: o teu pastor é responsável pela tua vida. A igreja precisa crer. Pastores estão pegando por aí, a imigração correndo. Oh, mas eu tenho o selo do Espírito Santo, eu estou guardado e protegido pelo Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Diga: eu sou da verdade, a minha vida é verdade. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, 1 Coríntios 2,14. Mas o homem espiritual entende. E muitas vezes você vai ter uma profecia. Ontem Deus tocou muito também a vida da Mônica. Deus tocou muitíssimo a vida também daquela outra jovem que eu esqueci o nome dela também, que tem as 2 menininhas. Deus tocou. Tá aí atrás. Não? Não, perdão. Ellen, é a Ellen que está ali? É porque a luz bate aqui e a gente não vê. Deus abençoe. Deus tocou muito a vida da Ellen. Porque sabe o que acontece? Você está ali, não tem mais jeito, hein, pastor José? Não tem mais jeito. Agora eu não sei o que vai acontecer. Agora eu não sei. Agora eu não sei para onde ir. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Aí você dobra e vai para a igreja. Você começa a buscar Deus. E Deus fala assim: eu sei o bem que eu tenho. Eu sei, 29:11 de Jeremias. Eu sei as coisas boas que eu tenho a vosso respeito. Eu sei o que eu planejei para você. Eu sei a tua história. A tua família é do Senhor. O diabo não vai tocar nos teus filhos. O diabo não vai tocar na tua casa. Pastor, está difícil ser a verdade, mas siga sendo a coluna de Deus.
Deixa eu perguntar para vocês aqui, e o louvor se prepara. Deus olhou para a terra e viu o quê? Que Deus se arrependeu. É uma forma de expressão na palavra. Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque não encontrava ninguém fiel. De repente ele começou a olhar e ele viu quem é? Noé. Quem é esse ali? Esse ali é fiel. Noé. O Noé? É. Não, ele é fiel. Eu não posso destruir a terra com ele. Então o que eu quero fazer? Então eu vou salvar. Quem que era o fiel? Quem era fiel? Mas quem foi salvo? A esposa, os filhos, a esposa dos filhos. Seja fiel pelos teus filhos, seja fiel pela tua família, seja fiel na tua casa, você e a tua casa. Você e a tua casa. Você e a tua casa. Ei, você e a tua casa. Tem alguém que crê comigo aqui nesse pastor doido? Você e a tua casa. Não saia da tua posição. Ah, pastor, tá difícil. Não saia da tua posição. Não saia, porque no momento de Deus você vai ver o romper. Ao momento de Deus você vai ver a aurora. Fecha os teus olhos agora. Eu olho pra Jesus, sei quem Ele é, nunca mudará, sempre é fiel. Eu olho pra Jesus através da fé. Eu olho pra Jesus. Coloque a mão no coração e cante olhando para Ele. Eu olho pra Jesus, sei quem Ele é, nunca mudará, sempre é fiel. Eu olho pra Jesus através da fé. Eu olho pra Repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por acreditar no engano desse mundo muitas vezes, por acreditar nas circunstâncias que muitas vezes eu passei. Eu te peço perdão por colocar a verdade terrena acima da tua verdade. Eu te peço perdão e eu renuncio. Eu sou verdadeiro. Eu tenho o Espírito da verdade na minha vida, dentro de mim, no meu coração. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.